Primeiro carro com motor e tração dianteira lançado pela Volkswagen no Brasil, o Passat iniciou uma nova fase na gama de produtos da marca alemã no país, que até então só fabricava por aqui carros equipados com motores refrigerados a ar e tração traseira, sendo o primeiro modelo nacional da montadora com propulsor refrigerado a água. O Passat fez muito sucesso em terras brasileiras. Foi o carro mais moderno e luxuoso da marca até a chegada do requintado Santana, que nada mais era do que a segunda geração do Passat na Europa, e é lembrado até hoje por muitas pessoas pelo seu bom espaço interno, ótimo porta-malas e excelente estabilidade, quesito que foi muito elogiado na época. Mas você conhece a origem do modelo? Sabia que o Passat nacional teve versões sedã e perua vendidas aqui? Fique até o final desse vídeo para você descobrir isso e muito mais sobre a real história do Volkswagen Passat nacional. Para entendermos a história do Passat, precisamos voltar no final dos anos 60, época em que a Volkswagen fabricava somente veículos de tração traseira com motores traseiros refrigerados a ar, como por exemplo o Fusca, Kombi, Carmanguia, os modelos da linha Type 3, que originaria no Brasil a família 1600, e os carros da linha Type 4, que haviam sido lançados na Alemanha em 1968, sendo uma tentativa da Volkswagen de entrar no segmento médio, e foram os últimos produtos da montadora dotados de mecânica arrefecida a ar na Europa, no caso equipados com motores de 1,7 e 1,8 litro, tendo em vista que àquela altura, mesmo sendo confiável e tendo uma manutenção simples, essa mecânica já não tinha mais o mesmo apelo comercial de anos atrás, e era considerada antiquada. Embora a linha Type 4 trouxesse evoluções em relação aos antigos Volkswagens, como por exemplo o nível de acabamento aprimorado, câmbio automático, aquecimento interno, injeção eletrônica e suspensão dianteira McPherson, igual a da futura Variant 2 brasileira, os modelos da linha não tinham condições de competir no mercado europeu, com os modernos Opel Rekord, Fiat 125 e Renault 16. Portanto, a Volkswagen tinha uma difícil missão pela frente: abandonar a sua consolidada e velha concepção mecânica que a tornou conhecida no mundo inteiro para conseguir acompanhar os concorrentes. Nessa época, em 1969, o grupo Volkswagen havia adquirido a NSU, outra montadora alemã, que ficou famosa por ser a primeira marca a obter a licença de uso dos motores rotativos Wankel, e nesse período estava desenvolvendo um novo modelo, programado para ser lançado em março de 69. Ele já estava praticamente pronto, e o carro passou para as mãos da Volkswagen, sendo apresentado pela mesma nesse mesmo ano, com o nome de K70. Era o primeiro veículo da Volkswagen do mundo com tração dianteira e motor dianteiro arrefecido a água, que inclusive era um de 1,6 litro com comandos de válvulas no cabeçote, com 75 ou 95 cavalos de potência. Embora fosse bem mais moderno que qualquer outro modelo já lançado pela empresa até então, ele não vendeu o esperado, e a Volkswagen decidiu recorrer a outra marca que ela controlava, a Audi, e foi lá que finalmente ela encontrou a solução para o seu problema. Em 1972, a Audi tinha lançado um modelo médio denominado de Audi 80, desenhado pelo italiano Giorgetto Giugiaro, sendo disponibilizado somente na carroceria sedã com 2 ou 4 portas, e que rapidamente se tornou um verdadeiro sucesso de vendas. De olho nisso, a Volkswagen decidiu oferecer um carro igual, mas ostentando o seu emblema na grade dianteira. Portanto, ela pediu a Giugiaro para alterar o desenho do Audi 80 e transformá-lo em um carro com o estilo fastback, diferindo assim do Audi. O resultado foi lançado na Alemanha em julho de 1973, com o nome de Volkswagen Passat, nas versões de 2 e 4 portas, podendo ser equipado inicialmente com propulsores de 1,3 litro, de 55 cavalos, ou de 1,5 litro, de 75 ou 85 cavalos de potência. Ele fez muito sucesso na Europa e iniciou uma nova fase da Volkswagen. Por aqui, ele chegaria um ano depois do seu lançamento na Alemanha, em julho de 1974. O novo Volkswagen Passat foi lançado inicialmente apenas na carroceria de 2 portas, e estava disponível em 2 versões de acabamento, a básica L e a topo de linha LS. O carro tinha um desenho muito bonito e moderno para a época, com linhas elegantes e retilíneas, uma tendência da década de 70. A sua dianteira apresentava faróis redondos envolvidos pela grade preta,
que também abrigava o logotipo Volkswagen localizado no centro. O para-choque era cromado, e nele ficavam alojadas as luzes de seta retangulares na cor âmbar. E logo abaixo era instalada a placa de identificação, completando o bonito visual da dianteira do Passat. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim vamos continuar trazendo mais vídeos como esse. A sua traseira tinha uma queda rápida e trazia grande vigia inclinado, lanternas retangulares bicolores e placa de identificação entre elas. E assim como na dianteira, o para-choque traseiro também era cromado. A tampa do porta-malas abria até a altura das lanternas. E falando nisso, o bagageiro tinha uma ótima capacidade para aqueles tempos, cerca de 362 litros. Já a lateral do Passat era marcada pela grande área envidraçada e apresentava vincos, frisos, maçanetas e retrovisor cromado, que vinha apenas do lado do motorista. O bocal de abastecimento do tanque de combustível ficava do lado direito, e as janelas das portas apresentavam quebra-ventos. Além disso, a coluna C trazia entradas de ar. Apesar de ser somente 12 centímetros mais comprido que o Fusca, por dentro o Passat era muito espaçoso e acomodava 5 passageiros com relativo conforto. O seu painel era marcado por linhas retilíneas, sendo bem simples, trazendo difusores de ar nos cantos e aplique plástico imitando madeira jacarandá. Porém, esse último disponível apenas como opcional. O volante era de 2 raios, e atrás dele ficava localizado o painel de instrumentos, que exibia 2 grandes mostradores, com informações como velocímetro, odômetro, medidor de temperatura e marcador de combustível, além de luzes espias. Havia um espaço no centro para a instalação de um relógio, contudo, oferecido apenas na versão de topo LS. O acabamento era de boa qualidade até no modelo mais simples L. Aliás, a versão mais completa LS se distinguia da mais básica L por oferecer lavador elétrico do para-brisa, retrovisor interno com modo dia e noite e bancos com revestimento em tecido, tendo em vista que no Passat L eles eram revestidos em plástico. E por falar nisso, as maçanetas e os assentos ficavam em uma posição muito baixa, o que foi corrigido pela Volkswagen pouco tempo depois. Na parte mecânica, o Passat trazia um motor dianteiro longitudinal de 1,5 litro arrefecido a água, que rendia 65 cavalos de potência líquida e 11,5 kgfm de torque. Pesando cerca de 860 kg e aliado a um câmbio manual de 4 marchas, o novo Volkswagen levava 17 segundos para acelerar de 0 a 100 e atingia 150 km por hora de velocidade máxima. Desempenho condizente com a sua categoria, levando em consideração, é claro, a época em que o carro foi lançado. Um dos seus principais pontos negativos era o seu câmbio de 4 marchas, que possuía problemas sérios de engates, não sendo difícil ocorrer situações em que o condutor achasse que havia engatado a primeira marcha, mas na verdade o carro estava engatado na marcha ré. E isso só seria resolvido alguns anos depois, mais precisamente em 1977, com a introdução de um novo sistema de comando, o que tornou o câmbio do Passat uma referência, já que passou a ser bem preciso e não era necessário muito esforço para engatar as marchas. Os freios eram a disco na dianteira e a tambor atrás, e vinha com suspensão do tipo McPherson na frente por eixo de torção na traseira. Já os seus concorrentes diretos eram o Dodge 1800 lançado em 1973 e o Ford Corcel, que chegou em 1968. No final de 1974, já como linha 75, a Volkswagen introduzia a nova versão intermediária LM, que nada mais era do que um modelo básico L com alguns equipamentos do Passat LS. Essa versão foi lançada em razão da alta demanda pela versão LS, e também pela falta de equipamentos específicos da mesma. No seu interior, o Passat LM trazia relógio no painel de instrumentos e o mesmo revestimento dos bancos do LS. Externamente ele não tinha nenhuma diferença em relação ao L, que ao invés de trazer a inscrição Passat LM, o carro trazia simplesmente a denominação Passat L. Nessa época, era apresentado no 9º Salão do Automóvel de São Paulo a carroceria 4 portas do Passat nacional. No entanto, em razão da preferência do público brasileiro por carros de 2 portas, esse modelo não teve boas vendas, e é bem raro de se ver rodando nas ruas hoje em dia. E você, já viu ou já teve um Passat 4 portas? Deixe aqui nos comentários.
No ano seguinte, em 1976, a montadora alemã apresentava a versão 3 portas do seu veículo, trazendo uma nova tampa do porta-malas de maior tamanho que envolvia o vigia, possibilitando a entrada de objetos maiores no compartimento de carga. Além disso, era possível rebater os encostos dos bancos traseiros, aumentando assim ainda mais a sua capacidade de carga. Outra novidade que chegou nesse ano foi o esportivo Passat TS, que se diferenciava dos demais modelos pelas faixas pretas laterais com a nomenclatura da versão, que inclusive era a sigla para Touring Sport, e pela dianteira com 4 faróis redondos. No seu interior, o Passat TS vinha com um novo volante esportivo de 3 raios e painel de instrumentos mais completo, com direito a contagiros, sem falar dos mostradores localizados no console, que traziam informações como voltímetro, relógio e manômetro de óleo. Os bancos dianteiros tinham apoios de cabeça embutidos e eram reclináveis. Na parte mecânica, o modelo esportivo vinha com um motor de 1,6 litro alimentado por um carburador de corpo duplo, que desenvolvia 80 cavalos de potência e 12 kgfm de torque. Eram 15 cavalos a mais que os modelos comuns equipados com o propulsor de 1,5 litro. Aliado a uma transmissão de 4 marchas, o novo Passat TS acelerava de 0 a 100 em 14 segundos, e sua velocidade máxima ficava em torno de 160 km por hora. Desempenho excelente para os padrões da época, sendo o carro mais veloz do seu segmento, que contava com o Ford Corcel GT e o Chevette GP. Além disso, o carro também tinha um bom comportamento dinâmico. Entre os anos de 1976 e 1990, as importações estavam proibidas no Brasil, e se alguém quisesse adquirir um veículo por aqui, tinha poucas opções para escolher, já que era possível apenas comprar carros fabricados em território nacional. E por essa razão surgiram várias empresas especializadas em transformações e adaptações de modelos vendidos aqui, que deixavam-os com um visual diferenciado, imitando carros importados ou disponibilizando versões que não faziam parte da linha de produtos originais da marca. Assim como aconteceu com boa parte dos veículos nacionais vendidos aqui nos anos 70 e 80, o Passat também recebeu algumas transformações curiosas, e uma delas foi a versão sedã do Passat nacional, que inclusive não existia nem no modelo de primeira geração na Europa. Somente na segunda geração a Volkswagen introduziu o Passat sedã no velho continente, que chegou aqui no Brasil com o nome de Santana. O Passat 3 volumes da Dacon era chamado de 180D e utilizava as lanternas traseiras da Brasília. Já os para-choques vinham na cor do carro. Os faróis retangulares introduzidos no Passat a partir de 1979 foram trocados por 4 redondos, 2 de cada lado. Além disso, vinha com rodas de alumínio e pintura perolizada. O carro era criado apenas sob encomenda e era equipado de acordo com a solicitação do comprador, que se não quisesse nenhum item, a Dacon entregava-o apenas com as modificações externas. O acabamento interno era muito requintado, e eram oferecidos equipamentos como bancos de couro dianteiros e traseiros envolventes com apoios de cabeça, ar-condicionado, toca-fitas que equipavam carros vendidos na Alemanha, volante motolita, vidros elétricos e buzina de Mercedes. Na parte mecânica, o motor era o mesmo 1,5 litro dos Passats comuns, e o desempenho também era praticamente o mesmo, apesar da carroceria modificada. Ele ficou bastante conhecido por ser o veículo de muitos jogadores de futebol daqueles tempos, e teve ótimas vendas, mesmo sendo bem mais caro que o Passat convencional. Posteriormente, a Dacon renomearia o 180D para 821, e introduziria também a versão sedã de 4 portas, denominada de 823. Outra transformação curiosa era feita pela própria revendedora autorizada da Volkswagen, localizada na cidade do Rio de Janeiro, chamada de Besouro, que criou uma versão perua do Passat, que inclusive já existia lá na Europa desde 1974. Utilizando um Passat hatch como base, a perua criada pela concessionária Besouro foi lançada em 1977 e usava a tampa do porta-malas traseiro da Brasília e as janelas laterais traseiras da Variant 2, além de apresentar dianteira com 4 faróis circulares. Ela não tinha um nome específico e era chamada apenas de caminhoneta Passat, tendo como público-alvo quem buscava um veículo mais esportivo, e trazia teto solar de lona, rodas diferenciadas e para-brisa degradê. O preço dessa transformação era bem elevado e custava cerca de 2 Passats L,
a versão mais básica do modelo. Em 1978, a Dacom também criou a sua versão perua do Passat, denominado de Passat Break. Mas diferente do modelo feito pela concessionária Besouro, este podia vir nas carrocerias de 2 ou 4 portas, sendo que essa última trazia também um teto elevado panorâmico a partir da coluna B. E aqui encerramos a parte 1 da história do Volkswagen Passat nacional. Na parte 2, que será lançada em breve, abordaremos as suas atualizações e novidades a partir do ano de 1977 até 1988, quando sua produção foi encerrada aqui no Brasil. E você, já teve ou já andou em um Volkswagen Passat? Deixe aqui nos comentários a sua experiência com esse carro. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que gosta ou já teve um Passat. Com certeza ela vai gostar muito. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar desse que está na tela sobre a história da Variant, a perua da linha Volkswagen 1600. Lá você vai conhecer a sua origem, os motivos que levaram a Variant 2 ao fracasso e vários outros fatos e curiosidades incríveis sobre essa perua. Confere lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.